E estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ártico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu estou aqui com o meu sócio e co-host, Matheus Araújo. E aí, Matheus, o que vamos ter aqui hoje? Iago, hoje vai falar sobre como criar marcas poderosas. Perfeito. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, eu queria falar com você que ainda não está inscrito no nosso canal. Clica aí no botão, se inscreve, clica no joinha, para cada vez mais a gente conseguir alcançar mais pessoas aqui em Natal, aqui no estado. Toda semana a gente está trazendo um novo convidado para compartilhar conhecimento com vocês. Mas sem mais delongas, vamos lá. Seja muito bem-vindo, Israel Teixeira. Meus amigos, obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, vamos falar de marcas poderosas, falar de empreendedorismo. Vamos junto. Perfeito. Você que é estrategista de marcas, né, e empreendedor. E como você surgiu nesse mundo, né? Foi algo que já lhe despertava, foi algo que caiu e você resolveu seguir? Cara, a história é longa. Vamos lá. Começou no empreendedorismo, né? A minha jornada começou ali antes de 2010, fazendo fotos. Eu fui fotógrafo durante muito tempo. Fazia fotos de surf. Peguei um nicho do mercado ali que na época, só em Natal, que eu conhecia, só tinha eu e um senhorzinho que fazia fotos lá em Miami. Eu gostava de surfar. Chegava cedinho, ficava esperando. Era na época de Orkut, MSN, o camarada queria ter uma foto bacana ali pra colocar no Orkut, pra colocar no Fotolog. Sou dessa época aí, não vou dizer minha idade não, mas já tem um tempinho. Que hoje em dia o que tá muito em alta é na corrida, né? A galera vai correr, Isso. sempre tem alguém tirando foto lá. Eu fui pego esse final de semana. É isso aí. Então comecei a empreender dessa forma, assim como a maioria das pessoas, buscando conectar um negócio com algo que você se identifica, com algo que você gosta. E fui... Ainda na época ainda não tinha formação, ainda não tinha conhecimento. Era eu, uma câmera e a vontade de fazer acontecer. Uma divulgação ali nos canais que tinha na época, né? Que era Twitter, que era um Orkut, um MSN, indicação de amigos e por aí vai. E depois disso... Todos finados hoje, né? Exatamente. Depois disso, entrou mais um que ficou finado depois também, que era um site de compra coletiva. Eu entrei num site, numa sociedade de um site de compra coletiva, e aí tive o meu primeiro contato com o CNPJ. Ali foi o start na carreira empresarial, digamos que oficial. Deu start. Né? Deu um start, aprendi muito, conheci muita gente boa, identifiquei ali em mim uma expertise legal para vendas, mesmo que ainda sem muita técnica, mas com muita vontade e com um bom feeling. Muito novo, ainda naquela altura do campeonato, ainda na faculdade, estudando administração. Recebi esse convite e fui, abracei, e foi uma experiência muito interessante. Esse grupo era daqui de Natal ou de fora? Era daqui de Natal. E aí, na sequência, eu entrei no mercado que eu estou até hoje, que é o mercado de mídia out of home. Hoje a gente está com a Midas Media, que está fazendo daqui a pouco 11 anos aí de existência. E com painéis de LED, é uma empresa que está muito consolidada no mercado aqui de Natal. É uma empresa que hoje tem praticamente as principais empresas da cidade. Todas são nossos clientes, já com um mix também de mídia que a gente tem, que é muito amplo para atender nosso público. E hoje a gente conseguiu o que um dia a gente colocou ali como uma missão lá no quadro institucional da empresa, de democratizar a mídia. Hoje a gente tem mídias realmente que qualquer empreendedor ele consegue colocar a marca dele na rua. Eu fico muito orgulhoso de falar isso, porque foi toda uma caminhada, toda uma trajetória para a gente conseguir, de fato, democratizar a mídia out of home. Para qualquer empreendimento, hoje a gente consegue ter soluções que são efetivas, mas que também são democráticas. Agora, 11 anos atrás, quando a mídia surgiu, o impacto das redes sociais não eram tão fortes como antigamente. Isso. Hoje em dia, as redes sociais já têm um impacto muito relevante, até em questão de anúncios também. Mas não é porque elas são impactantes que excluem as outras formas de você estar anunciando, como essa mídia era out of home. Exato. Mas quais são as principais objeções que você enfrenta hoje em dia, ou as dificuldades nesse trajeto, em relação com o surgimento das redes sociais, né? E a mídias? Porque é uma mídia off contra uma mídia on. Sim. E a mídia on veio ganhando muita força. Então como é que você consegue ainda conseguir
manter esse equilíbrio para ficar forte dentro do mercado Perfeito. e quebrando essas objeções dos empresários aí. Não, a mídia out of home ainda funciona. É. Eu digo que a mídia off não faz algumas coisas que a on faz, assim como a on também não faz algo que a off faz. Mas eu nunca coloco uma contra a outra. A mídia, ela tem que ser complementar. Então é sempre uma soma e não a subtração. Por exemplo, a gente tem hoje um amigo nosso em comum anunciando em um dos nossos painéis de LED. E o que é que esse camarada fez de uma maneira muito sagaz? Ele anunciou no painel de LED, que é uma mídia off, e ele foi lá e fez um vídeo. Ele foi lá e fez uma foto da propaganda dele passando no painel de LED. O que é que aquela propaganda transmite? Ela transmite confiança. Ela transmite credibilidade. Quando ele aparece lá, ao lado de marcas como BMW, ao lado de marcas como McDonald's, Leroy Merlin, que são marcas multinacionais, ele está dizendo para o público dele de uma forma muito indireta, mas ele está dizendo para o público dele que o negócio dele é confiável. Ao contrário da rede social, ao contrário do digital, onde a gente pode dizer que é terra de ninguém. Qualquer pessoa pode falar o que quiser naqueles canais. São mídias que são gratuitas ou, usando o tráfego pago, são mídias que você consegue comunicar algo que todo mundo está falando que é o melhor, todo mundo está falando que promete soluções X, Y, Z. E será que isso é um fato? Eu falo que um dos grandes benefícios da mídia exterior, e a mídia digital tem vários benefícios, mas um dos grandes benefícios da mídia out of home é trazer credibilidade. A gente vem para cá hoje, todo mundo aqui já mexeu, hoje já utilizou uma rede social. Acordou, já foi olhar ali uma rede social, tudo, e a gente foi impactado por anúncios. Beleza. Mas qual desses anúncios você lembra que você viu? Mas vindo para cá, você passou por algumas mídias que estão na rua e que você provavelmente lembrará. Ou seja, diante de um oceano vermelho, de muita comunicação, de muita mídia, de informações, nós lemos ou ouvimos mais de 100 mil palavras por dia. A nossa capacidade... Todo mundo hoje, um jovem de 30 anos, ele diz, rapaz, estou meio esquecido. Eu tô com a cabeça... Vovô tem uma memória melhor do que a minha. Por quê? Porque ele está vivendo na era da informação. Está consumindo muita informação, onde antes não era dessa forma. E a nossa capacidade de memorizar está ficando mais difícil. A gente está perdendo essa capacidade. E como é que eu vou lembrar de uma marca se eu estou num lugar, e esse lugar é a mídia digital, onde está todo mundo gritando? Como é que eu vou identificar uma voz? Aí entra branding, mas a gente sabe que na rua não está qualquer um. Na mídia de rua, a gente entende que não é qualquer um que consegue estar lá. E, consequentemente, a gente consegue selecionar na nossa memória, no nosso subconsciente, que aquela marca ela tem um prestígio diferente. Então, a objeção, vale a pena, a principal objeção, respondendo a tua pergunta, é preço. Poxa, com esse dinheiro eu faço uma festa nas redes sociais. Eu anuncio e eu vou colocar minha mídia para aparecer até em Marte, se meu público estiver lá, porque eu consigo segmentar bem direitinho e tal. É possível segmentar, sim, também nas ruas. É possível identificar qual é o mapa de calor do seu público. É possível identificar onde o seu público está trafegando com mais frequência. E colocar essa mídia no caminho dele vai fazer com que ele seja impactado várias vezes. Várias vezes. Ele vai lembrando daquela marca. Então, o principal benefício da mídia out of home é a lembrança. E ela vem atrelada a outro benefício muito forte, que é a confiança, a credibilidade. E agora, quais são as possibilidades que você tem para estar trabalhando a mídia out of home? Porque muita gente associa o quê? Só ao outdoor. Sim, ao clássico outdoor, né? Mas quais são as possibilidades que você tem para trabalhar dentro desse mercado? O outdoor ficou tão forte que ele ficou sinônimo do segmento, né? Quando o camarada, às vezes, ele quer anunciar num painel de LED, ele faz: quanto é que custa esse outdoor? Né? O outdoor é aquela tabuleta de madeira tradicional que mede 9x3, todo publicitário conhece, né? Todo mundo
entende aquilo como a peça que representa a mídia out of home. Beleza. Mas além desse engenho, quando a gente fala de mídias, nós estamos falando de engenhos, de possibilidades de estrutura onde pode ser colocada uma propaganda. Tá? Hoje a Midas Mídia tem o maior mix e o maior portfólio de mídia aqui do estado do Rio Grande do Norte. Tá? A gente tem, para você ter ideia, possibilidades em todas as esquinas da cidade, com uma mídia que se chama placa de endereçamento. Todas as mídias têm uma plaquinha sinalizando que eu estou na rua X cruzando com a rua Y, e acima dessa mídia, dessa informação, a gente pode colocar uma mídia que se chama placa de endereçamento. Ao lado de todas as faixas de pedestre da cidade e acessibilidade, nós temos uma outra possibilidade de mídia chamada direcionador de pedestre. São mídias que estão no dia a dia da gente. A gente está ali, muitas vezes, parado num semáforo, tem aqui um canteiro com a faixa de pedestres e a mídia está ao lado do motorista, está ao lado do pedestre. Essas são alternativas que são mobiliários urbanos, né? São mídias que compõem equipamentos da cidade, né? E facilitam a vida da população. Além dessas mídias, nós temos os equipamentos de LED, uma mídia muito moderna, é uma mídia que permite programações específicas, a tecnologia vem chegando na mídia exterior, já é uma realidade, tá? Para que a gente use isso, todas essas ferramentas, todas essas segmentações possíveis em função da efetividade da mídia para os nossos clientes. Nós temos hoje o maior circuito em painéis de LED, com 5 equipamentos de LED em Natal. Temos o outdoor tradicional, a tabuleta, né, de madeira, que a gente conhece. Temos os painéis front lights, que são em estrutura metálica. Temos as empenas publicitárias, que são nas fachadas de prédios. Então, assim, o nosso mix, isso tudo em uma boa quantidade, de norte a sul, aqui da capital. E isso tudo faz com que o nosso cliente se sinta realmente acolhido, entendendo que na Midas Mídia ele vai encontrar uma solução que cabe no bolso dele e que vai ser efetiva, que vai dar resultado para a campanha que ele está buscando comunicar. Eu falo sempre, nosso sucesso é quando o cliente alcança sucesso através da nossa mídia. Então, a gente busca, nossa venda é 100% consultiva, a gente reúne com o cliente, não é uma venda que acontece em 5, 10 minutos, é uma consulta realmente que a nossa equipe faz para entender as necessidades do cliente, entender quais são os desejos que ele tem através daquela campanha, para sinalizar para ele quais seriam os melhores equipamentos e as melhores localizações. Nosso time realmente tem muito zelo, muito cuidado com esse processo de vendas, e a gente tem uma estatística muito interessante, que mais de 90% do nosso cliente já fez mais de uma campanha conosco. Então é um índice que demonstra assim, uma fidelização à marca Midas Mídia, pelo cuidado, por todo o carinho que a gente emprega ali na nossa rotina, no dia a dia com nossos clientes. Agora, eu tenho uma dúvida honesta. A gente já entendeu aqui as diferenças entre essa divulgação on e divulgação off. Sim. Já entendeu a forma, as possibilidades que a gente tem para trabalhar nesse mercado. Agora, minha dúvida é, essas formas de divulgação são para todos os tipos de empresa, do pequeno ao grande, ou só para uma empresa, por exemplo, empresas de médio para cima, médio porte para cima? Hoje eu tenho orgulho de dizer isso, a gente consegue atender o lojista de bairro, ou o lojista de shopping, ou a multinacional. Eu consigo hoje atender uma Coca-Cola aqui, assim como eu consigo atender um pequeno varejo de um bairro. Eu consigo atender um grande plano de saúde, como eu também consigo atender uma clínica de especialidades ou um consultório. Eu consigo atender hoje, através das nossas soluções, os mais diversos tamanhos de negócio. E aqui eu estou falando não só de cobertura, não só de volume de mídia, e sim de preço. Tá? Os preços que a Midas Mídia trabalha, eles são bem elásticos, vamos dizer assim. Temos soluções que realmente são para um determinado tipo de cliente, e tem soluções que conseguem atender
do menor orçamento até os orçamentos mais robustos. Vocês colocaram o primeiro painel de LED aqui em Natal? O primeiro painel foi colocado por uma empresa chamada Best Place. E num momento posterior, o primeiro e o segundo, e o terceiro veio a Midas Media e colocou. E no momento posterior, a Midas Media adquiriu os equipamentos da Best Place, que encerrou suas atividades. Então, hoje a gente somou esses equipamentos ao nosso portfólio. Mas quando vocês colocaram o primeiro de vocês, como é que foi essa sensação? Até colocar esse primeiro, né? A sensação de colocar o primeiro painel de LED de vocês. Porque até então era tudo outdoor, né? Sim. É uma sensação de que você está ajudando a cidade a se modernizar. E é uma sensação de orgulho porque você sabe que ali tem um investimento, que ali tem uma luta muito grande por trás, tem um planejamento, tem toda uma dedicação de um time que está no dia a dia batalhando para aumentar e reinvestir no negócio para fazer com que o nosso cliente tenha mais alternativas, para fazer com que o mercado tenha mais possibilidades e para modernizar. Quando a gente fala no painel de LED, hoje é o equipamento mais moderno de mídia out of home que tem. E a gente conseguiu, já há bastante tempo, trabalhar com esse tipo de equipamento. Hoje, as verbas das grandes marcas, tem parte dessa verba que é voltada só para painéis de LED. Tem agência que faz cotação com a Midas Media que diz assim, olha, essa campanha é só digital. Quando ele fala digital, ele não está falando de Google ou redes sociais. Ele está falando de painéis digitais. Essa campanha não vai vir estático. Estático é o Frontlight, é a Empena, é o Outdoor. Essa campanha é só digital. Então, não é uma tendência, é uma realidade. E hoje a gente tem o maior portfólio, a maior cobertura digital da cidade com os nossos 5 equipamentos painéis de LED. Tiago, agora eu acho que a gente entendeu bem a trajetória da Midas Media. Acho que a gente pode até entrar agora, porque a Midas Media é uma marca poderosa aqui em Natal, né? Acho que a gente pode até entrar nessa seara agora, nosso tema principal, dessa criação das marcas poderosas. Hoje em dia você fala muito sobre isso no seu Instagram, Israel, não só no seu Instagram, mas no dia a dia, na rádio, você tem um programa de rádio também, né? Sim, eu tenho um quadro na 94 FM. Quadro na 99, já 94. Isso. Já palestrou também. Sim. Mas como é que surgiu, como é que você fez essa transição também? Pô, tô fazendo isso na minha empresa, vou mostrar. Cara, essa história é interessante. Porque começou com uma dor muito forte que eu senti no mercado. Tive uma agência, né? A agência fazia gestão de redes sociais. A agência começou lá atrás com a digitalização, vamos dizer assim. Quando eu falo disso, eu estou me referindo a demandas onde o cliente não tinha um logotipo, faturava já, tinha uma demanda massa, mas não tinha um logotipo, não tinha um manual de identidade visual. O camarada não tinha um e-mail para criar uma rede social. Eu peguei um momento ali em que a agência criava o e-mail para criar a conta do cliente no Facebook ou no Instagram. Porque o cliente desejava uma terceirização completa disso. Ele dizia assim, eu já estou muito ocupado com minhas demandas e eu quero que você cuide de tudo. Eu peguei esse cenário. Hoje é absurdamente natural a empresa já ter essa presença, já ter esse perfil, está buscando hoje a performance. Mas na época as pessoas queriam uma presença digital. E a agência entregava isso com muita qualidade. Com muita qualidade. Só que era um momento que eu digo que o nível de exigência era menor mesmo do cliente. O cliente queria só a presença digital, queriam ter uma página bonita, com um padrão de cores, queria ter um texto bem redigido, queria ter temas legais numa linha editorial que ele fosse publicar, e a agência atendia o cliente em tudo isso. Em um determinado momento, o meu cliente ele começou a contestar. Israel, tá tudo muito lindo, mas cadê o cliente? Eu quero vender, meu irmão. Eu quero consumo. E o cliente achava que fazer aquelas publicações, que na maioria das vezes eram publicações educativas, iria dar a ele um retorno de negócio. E não era fato. E quando eu fui conscientizar o cliente disso, dizendo, para alcançar resultados diferentes,
nós não podemos fazer a mesma coisa, o meu cliente ele se sentiu, poxa, eu não quero participar do processo. Eu não quero fazer uma sessão de fotos. Eu não quero fazer vídeo. Eu quero usar as fotos do banco de imagens, mas ainda assim eu exijo que essas publicações me tragam venda. Então era algo que não era coerente. Ele queria um trabalho que... Eu queria mágica. Ele queria mágica. Ele queria Já estava mágica. ultrapassado, mas ele queria, ainda assim, ele queria um resultado diferente. E eu conscientizava muito, cara. É fundamental que a gente... Eu puxava, por exemplo, um advogado. Quais são as referências na advocacia para você aqui na nossa cidade? De advogados que você acha que fazem um bom trabalho em redes sociais. Eu pegava os perfis, colocava na televisão assim como essa, e mostrava para ele que eram todos iguais. Ele falava, não, esse advogado aqui é uma autoridade nessa área aqui, esse cara é o melhor. Aí eu falava, mas não parece. Porque o conteúdo dele tá igual. Aí eu puxava outro perfil de advogado, igual. Era o quê? Comentários de leis, algo muito, mas muita gente sabe que tem um conselho, a gente sabe que isso tem que ser respeitado sim, mas era o básico do básico, um conteúdo de Wikipédia colocado numa rede social. Até hoje, muitos são assim Até ainda. hoje, Eles fazem infelizmente. conteúdos para advogados e Exatamente. não para os clientes deles. Eles ficam explicando a lei, só e que... não só isso, o conteúdo enfadonho, um conteúdo frio, um conteúdo sem personalidade, um conteúdo que... Aí o advogado dizia, no caso, um exemplo do advogado, ele dizia assim, Israel, quando eu coloco uma foto numa festa com a minha esposa, ela dá 50 vezes mais curtida. Eu fiz porque o pessoal gosta de você. Mas você não está disposto a fazer uma sessão de fotos e aparecer aqui falando sobre esse mesmo tópico, sobre esse mesmo tema. Vai chamar a sua imagem, o ser humano gosta de ser humano. A sua imagem por si só vai chamar atenção. Eu nem estava falando em gravar vídeo ainda. Eu estou falando aqui de 2015. E quando eu praticamente passei o que seria a solução para vários clientes, e mesmo assim os clientes não se engajaram com isso, eu, enquanto profissional, fiquei frustrado. Fiz, poxa, esse meu cliente ele é um cliente exigente, é um cliente que reclama, é um cliente que não necessariamente me paga muito bem, mas ele não está engajado com o que precisa ser feito. E você não vai conseguir E eu tinha outros elevar clientes... o seu serviço também, Exato. por não conseguir gerar case, porque ninguém está querendo fazer o que você quer aplicar. Perfeito. E eu tinha outros clientes que eram algo mais empresa mesmo, que não era o advogado, que já era uma loja, que já era algo assim, que pagava mais, que se engajava mais, que elogiava, que deixava a gente mais satisfeito. Deixava meu time mais leve, mais tranquilo. E eu parei para pensar, fiz, poxa, o nutricionista, o personal trainer, o psicólogo, o médico, o advogado, todos eles que estão aqui dentro, eles têm as mesmas reclamações, as mesmas objeções. Eles não querem fazer o que precisa ser feito, no meu ponto de vista. E aí eu falo sobre posicionamento, eu digo que o maior inimigo do posicionamento é o boleto. Graças a Deus, naquela altura do campeonato, já tinha Midas Mídia, já tinha outros clientes, e eu pude dar o não para algo que eu não acreditava mais. Falei, cara, eu não acredito mais nessa gestão de rede social, do jeito que está sendo feito, para esse tipo de demanda, que é a demanda do profissional liberal, a demanda do pequeno empreendedor, a demanda do embaixador daquela marca. Como é que você vai ser embaixador de uma marca se você não quer aparecer, irmão? Como é que você vai transmitir credibilidade se a tua foto lá do teu perfil é a foto da tua formatura de 4, 5 anos atrás? Porque você não quer investir numa sessão de fotos. Os dois lados saem perdendo, né? Você não Exato. consegue... Eu não consigo ter desenvolver. uma lucratividade melhor naquela operação, e o cara ali ele também não vai conseguir ter resultado. Ele fica reclamando do seu serviço e você fala que o que é necessário não está sendo feito, e aí ninguém sai do canto. Exato. O que eu percebia era o seguinte. O cliente saía de uma agência e vinha para a minha. Quando ele chegava na minha, ele reclamava da agência anterior dele. E o cliente que saía da minha reclamava da mesma coisa do cliente que acabara de chegar. Olha aí, que curioso. Eu falei, isso é um problema estrutural de mercado. Isso. Porque o mercado estava acostumado a vender pacotes de publicação, sem saber quem é o profissional, qual é o objetivo comercial daquele E o que profissional, o cliente está pedindo, ele faça aí para mim. como funciona aquele mercado. Então, como é que isso vai funcionar?
Eu falei, não faço mais esse serviço. Eu não gosto de vender o que eu não acredito, o que não funciona. E aí paramos, focamos mais em PJ mesmo, B2B, e a agência foi. E deu certo e continuou bem. Massa. Só que eu deixei de atender esse cliente. Mas a demanda continuava chegando para Israel. De um psicólogo, de um corretor de imóveis, de um advogado, de um fisioterapeuta, desse público que é profissional liberal, que estava acordando para a realidade de que eu preciso me posicionar, as pessoas precisam saber das minhas expertises, eu preciso entrar na era da comunicação. E quando eles me procuravam, eu dizia, não contratem uma agência, nem a minha, nem a de ninguém. Porque eu não conheço, eu particularmente não conheço, e até hoje não conheço, Sim. quem faz um trabalho profundo em relação à compreensão de uma marca para que aquele profissional, através da rede social dele, se destaque, se diferencie. As pessoas oferecem soluções que são muito similares e que não necessariamente solucionará o problema, a demanda do cliente, que na verdade ele quer faturar mais. Ele quer vender mais, ele quer ser percebido como um profissional de sucesso, ele quer ser percebido como uma autoridade. Só que existe um longo caminho para a gente criar essa percepção. E o trabalho a ser feito pelo profissional. Pelo em si, profissional. E não o profissional contratar alguém para fazer por ele. Exatamente. E aí é onde posso dizer assim que houve uma mudança de cultura. O cliente queria pagar para uma agência fazer. Eu cheguei no momento que eu falei, eu não faço para você, eu vou te ensinar a fazer. Perfeito. E aí foi onde houve uma grande virada de chave na minha própria carreira, que eu saí de ser uma agência executora que executava muito bem, mas que aquele formato não fazia mais sentido, e passei a ser um mentor que vai dizer como você vai executar com excelência. E essa execução, realizada com frequência e excelência, vai te dar o resultado que você espera. Só que eu enfrentei a novidade, né? Quando você é novo, quando você é pioneiro, eu faço isso desde 2016. Quando eu cheguei para meu primeiro cliente de branding e falei para ele, irmão, eu não vou postar por você, mas vou ensinar você a postar. E quando eu falo ensinar a postar, não é ir lá no Instagram, que isso todo mundo já sabe fazer. Eu vou ensinar por que você vai publicar aquilo daquela forma, com esse texto, e o que é que isso vai representar na mente do seu cliente. E a partir daí, e aí não é só publicar, não é só rede social. A gente precisa criar uma base muito sólida para o que você publicar ser coerente com quem você é. Aí entra a questão da marca poderosa, aí entra a metodologia que foi criada para profissionais se compreenderem. Antes de tudo, preciso me entender para depois eu fazer uma boa gestão de marca. Gestão está relacionado a ações orquestradas, intencionais, com propósito. Aí eu digo que na minha mentoria eu coloco o chip da intencionalidade e da estratégia no meu cliente. Que ele vai sair de lá, ele sai da mentoria entendendo que nada mais é por acaso. Que ele não faz por fazer. Ele não posta um story para movimentar. Ele posta porque ele entende quem é o público dele, como esse público pensa, e esse público que ele definiu está alinhado com a identidade dele, e através daquela publicação ele vai gerar uma determinada impressão. A gestão de marca é a gestão das impressões. O que é uma marca? Marca é um conjunto de percepções e impressões que as pessoas têm ao seu respeito. Mas voltando, o Marcas Poderosas surgiu nessa dor. Eu recebi uma enxurrada de reclamações muito semelhantes, de demandas parecidas, tentei solucionar, não consegui, abandonei aquele tipo de demanda por um tempo, e aí veio um corajoso que num papo comigo, eu desencorajando ele a contratar uma agência para social media, mesmo que fosse a minha, ele disse, e o que é que você sugere? Eu falei, irmão, você devia trabalhar o seu nome, trabalha a sua marca, você é diferenciado, eu sei porque eu lhe conheço, o cara tinha estudado comigo, era meu amigo, eu conhecia, então tinha até a intimidade de negar a ele com firmeza o trabalho. E ele falou, vamos fazer junto. Eu não sei nem por onde vai isso aí, mas eu gostei da ideia. E eu tinha um feeling. Eu não tinha um método, eu não tinha algo maduro para oferecer, eu não tinha um produto. Eu tinha um feeling, precifiquei, coloquei para rodar
ele era um cliente fazedor, era um cara de execução, e a gente foi fazendo. E eu dizia que eu fazia as profecias. Esse camarada era psicólogo, e eu dizia, ó, tu vai receber... Foi Geraldo não, né? Foi Geraldo. Foi Geraldo? Foi Geraldo. Geraldo foi o meu primeiro psicólogo. O dele Foi também. mesmo. Já Eu veio vou aqui mandar no um abraço pra podcast ele com a aqui, gente. Um abraço. Vou mandar um abraço pra Grande Geraldo, sempre nas conversas. Sempre Tava- surge o nome de Geraldo. Tava falando com ele agora pra gente gravar a história dele lá Massa. no meu Instagram, que tá tendo um quadro novo lá. E Geraldo vai ser um dos próximos aí que a gente vai gravar. E aí Geraldo falou, bicho, o Geraldo, eu dizia pra ele, Geraldo, o que vai acontecer com você é o seguinte. O pai, Sempre que quiser falar um nome de marca aqui, não tem problema não. Tem problema não. Tem problema de falar. então vamos pra lá, vamos expor Geraldo. Eu dizia, Geraldo, o que vai acontecer com você é o seguinte. Ele queria fazer pra Namp, né? Era, o pai do adolescente, Geraldo atende jovens adultos e adolescentes. Ele tem uma grande demanda de adolescente. Se o pai do adolescente vai tirar um print de um vídeo seu ou vai compartilhar o seu vídeo com o pai amigo dele, dele. com o pai e vai dizer, eu quero esse psicólogo. Sim. Um comportamento que não existe. Normalmente o jovem, ele não quer, ele não deseja um psicólogo. Ele não busca uma consulta. Ele simplesmente vai, muitas vezes por obrigação, porque o pai está Isso. demandando e tudo mais. Ou o colégio falou Ou e o colégio o menino precisa de psicólogo. orientou. Exatamente. Então, nesse caso, eu disse, Geraldo, você vai criar uma percepção tão massa que isso vai acontecer. Aí ele, tu acha? Homem, não. Daqui a um tempo, o print, Geraldo mandando pra mim. Ei, tá acontecendo aquilo que tu falou. Quer mais água? Aceito. Tá acontecendo. Então, isso só acontece quando as pessoas têm consciência. Geraldo estava escondido. Geraldo era o diamante escondido, enterrado. Por quê? Porque Geraldo é um Tinha uma rede excelente pessoal. comunicador. Ele não aparecia em nenhuma postagem. As postagens eram no perfil da clínica. O perfil dele era bloqueado. Ele não postava quase nada, só alguma coisa da viagem dele, da vida pessoal dele. E ele comunicava na clínica muito falando sobre o que é TDAH, o que é isso, o que é aquilo. Conteúdo Google, que todo mundo já conhece. Ninguém precisa seguir um perfil de clínica para entender o que é uma doença. Vai lá no Google e tem um neurocientista tarimbado falando sobre aquilo lá. Tem o YouTube, tem canais que vão dar muito mais profundidade sobre qualquer assunto que a gente queira buscar do que um perfil em rede social. O perfil em rede social serve para se relacionar. E aí, Geraldo enfrentou o paradigma de eu vou aparecer. O que é que vão achar de mim? Eu sou um profissional com qualidade e tudo mais. E se eu gaguejar num vídeo? E se eu não falar tão bem? Porque muito profissional pensa isso. Poxa, eu sou excelente. O que meus amigos vão achar, né? Eu sou excelente no que eu faço, mas na comunicação eu não sou ainda faixa preta. E agora? Irmão, toda a caminhada começa. Você não começou na profissão sendo excelente. Você foi aperfeiçoando, assim como será na sua comunicação, assim como será no intimidade com a câmera ou qualquer coisa do tipo. Mas precisa praticar. E aí Geraldo foi praticar, acreditou no processo. E hoje, eu digo que ele colhe os frutos de uma marca poderosa. Hoje Geraldo é um cara que é convidado para palestras, para podcasts. Hoje Geraldo é uma referência. Será que ele se tornaria uma referência se ele continuasse escondido atrás de um perfil institucional da clínica dele? Provavelmente não. Será que Geraldo se tornaria uma referência se ele não tivesse tido a coragem de enfrentar uma câmera e gravar um vídeo falando sobre um determinado tema? Provavelmente não. Então, a sorte segue a coragem, né? Primeiro tem que ter a coragem, mas aí é onde eu digo, a coragem sozinha não dá resultado também não. Primeiro você precisa ter a segurança de por que você está indo para aquele caminho. Aí o trabalho do mentor vem aí. É dar a segurança. Eu preciso de... Vamos entrar aqui nessa trilha. Venha comigo, que eu sei qual é o caminho, pode vir. Mas você vai caminhar com suas pernas. Eu preciso que você tenha coragem de caminhar. Só. O caminho eu sei qual é. A gente vai conseguir, a gente vai junto. Mas eu não vou lhe carregar. Você vai junto comigo. O cliente queria ser carregado. O cliente da agência tem um comportamento de eu não quero me mexer. Você vai me carregar. E aí eu mudei isso de uma maneira corajosa da minha parte. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha carreira. Foi deixar de ser
um prestador de serviço, um cara que é demandado e praticamente o cliente manda mesmo, que ele sabe que ele tem o poder do pagamento, e passei a ser um cliente, um colaborador de carreiras, alguém que ajuda e o meu cliente ele vem compreendendo isso. Então ele vem com um respeito diferente, ele entende um posicionamento e entende o que é a função de um mentor. E aí a jornada Marcas Poderosas começa nesse cenário, 2016 ali, eu não comunicava, eu não fazia minha própria comunicação. Eu tinha ferramenta, tinha expertise, tinha um conhecimento, mas eu não, na minha crença, na época eu não tinha tempo. Então eu não divulgava isso. O meu cliente dizia, cara, eu vou te indicar para fulano, tu vai fazer esse trabalho igual com ele. O cara não. Então eu encarei o processo de mentoria ali como um freela. Era um freelancer. Surgiu uma demanda de um cliente aqui, eu peguei e tal. Na maioria dos casos eram amigos, eu atendi 4 clientes. De 2016 até 2020. E Geraldo foi um deles. Chegou em 2020, eu era professor, faculdade. Chegou em 2020, a pandemia veio. Eu saí de sala de aula, parei de dar aula, não queria dar aula online. Eu acho que o prazer que eu tinha na jornada era de troca com os alunos ali do presencial. Saí dessa atividade. Aí falei, não, agora que eu já estou acostumado a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, eu vou trocar a carga horária que eu dedicava para ser professor para agora ser o personal brand. E vou lançar o Israel Teixeira Personal Brand. Esse lançamento aconteceu em 2020. Foi quando eu abri o meu perfil. Até lá, meu perfil era bloqueado. Eu fazia estratégia de comunicação para as pessoas, encorajava Fechado. essas pessoas para abrirem para o mundo, e eu não fazia isso comigo. E aí, quando eu fiz, eu até brinco, falo, dizendo, um mundo de oportunidades surgiu para mim. Agora eu vou gerir minha própria marca, agora eu vou comunicar minha marca, eu vou criar consciência nas pessoas sobre o que eu sou capaz de fazer. Aí, meu irmão, aí abriu-se um mundo de oportunidades. Aí, Brasil afora, inclusive, tem a grande maioria dos meus clientes não são do estado do Rio Grande do Norte, porque a internet nos proporciona isso. Então, fui fazendo, fui tendo resultados, porque a vitória de um mentor é quando o mentorado dele se destaca. Ontem eu postei um vídeo do Daniel, vocês viram aí no meu perfil. O Daniel tem uma história belíssima para contar, muito, mas muito interessante. E o que seria de mim se eu não pudesse falar Justamente. dele, que naquela dos época lá resultados que ele atrás, teve? quando você estava só com a agência, Exato, eu não você não conseguia ia contar essa conseguir história. nunca chegar nesse momento Eu de não ter conseguiria esses contar cases. essa história. Então, Ele é um mentorado seu? Daniel foi meu mentorado. Porque sempre que alguém pergunta, algum amigo que vai falar de corretor, Daniel, eu nem conheço ele, você fala Daniel Dantas, siga Vou dar um aí. abraço pra ele aqui também, né? Daniel Dantas. Eu não conheço, mas sempre que eu... Daniel trabalhou comigo 2000 A maior vitrine, né? A maior vitrine de imóveis do Rio Grande do Norte. Tem vários jargões que foram criados. Atendimento ouro. Se tá no cartório, tá vendendo. Tem várias frases ali que foram naturalmente saindo de Daniel. Eu dizia, cara, isso aqui é bom, vamos explorar isso aqui. Vamos repetir isso aqui, porque as pessoas aprendem com repetição. Então foi todo um trabalho de mentoria e assessoria. Durou anos. A gente trabalhou junto ali, pegado mesmo. E hoje o Daniel não está mais consumindo nenhum serviço de Israel. Somos amigos, tomamos café, nos encontramos, conversamos. Mas o que acontece é, a marca fica. Então, a marca poderosa de Daniel, ele vai usufruir dela, da carreira dele em diante. E você não associa ele a imóvel barato. Você Exatamente. associa ele logo Exatamente. ao que ele Tá transparece. muito, no meu ponto de vista, é o corretor mais bem posicionado, Natal. É o mais lembrado e é o mais bem posicionado. Sim, sim. E ao seu ver, né, principalmente no seu método, quais são os pilares fundamentais para uma marca se tornar marcante? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. A marca precisa de identidade. Toda marca precisa ter uma identidade muito forte. Ela precisa entender quem ela é. E a partir dessa compreensão, ela se comunicar de uma forma autêntica. A gente fala de autenticidade e o pessoal acha que autenticidade é eu chegar aqui e ficar todo relaxado na cadeira e eu vou falar. Não, autenticidade é eu ser do meu jeito. Mas eu entender que jeito é esse. E entendendo essa minha identidade, eu tendo toda marca grande, toda marca forte, tem uma identidade forte. Você acabou de falar uma frase de Daniel. Compõe a identidade dele.
Você mudou o seu tom de voz para imitar Daniel. Isso compõe a identidade dele. É o jeito dele. Se outro corretor faz do mesmo jeito, é uma cópia dele. Então o cara é referência. Quando alguém te copia, é porque você já é referência. Justo. Então, uma marca sem identidade não existe. E aí eu faço uma crítica a quem trabalha com branding, ou quem trabalha com marketing e tudo mais, que vai ficar responsável pela comunicação de alguém e não descobre qual é a identidade desse alguém. Então, a primeira etapa do meu método é definição de identidade. Eu, como mentor, preciso saber com quem eu vou trabalhar e o camarada precisa se compreender também. Porque é a partir dessa compreensão clara que a comunicação dele vai fluir. Sem identidade, ele vai ser réplica. Ponto. Então, isso é muito claro para mim. Primeira etapa do processo de definição de identidade. A gente vai também entender qual é a imagem que a pessoa tem. Porque identidade, eu afirmo que eu sou dessa forma. Massa. Mas será que eu sou percebido dessa forma? Aí entra o choque entre identidade e imagem. Justo. A imagem, eu faço uma pesquisa de imagem para entender como o meu mentorado é percebido pelas pessoas. E aí eu apresento para ele um diagnóstico. Olha, tem coerências e incoerências aqui na pesquisa que nós fizemos com você. Ele preenche um questionário de identidade e eu faço um formulário de pesquisa de imagem e faço um cruzamento de dados. Ele vai entender como ele é percebido pelas pessoas, se aquilo está coerente com o que ele diz que é sobre si mesmo. E ali a gente tem um pontapé inicial. É como se fosse um raio-x para começar o processo. Depois essa marca tem metas, tem objetivos. A gente precisa entender o mercado em que ela está inserida. É uma anamnese completa. Precisa entender os processos. Olha que massa. Eu estou aqui num podcast, episódio 40, não é isso? Isso. Episódio 40. E vocês cumpriram um processo aqui. Antes de começar, vocês colocaram essas canecas na mesa e serviram a água. Isso é um processo. Acontece em todos os episódios. Confere? Sim. Pronto. O processo tem uma... Quando um processo ele é padronizado e ele é maduro, a percepção de valor sobe. Quando o processo não existe e aqueles acontecimentos são aleatórios, a percepção de valor cai. Quando o processo é repetido todas as vezes, gera um grande ativo para a marca, que é a previsibilidade. Eu já sei o que vai acontecer e me sinto confortável com isso. Todo consumidor gosta de conforto. E as pessoas percebem valor a depender da maturidade de processos também. Então, uma etapa da minha metodologia é só voltada para alinhamento, ajustes de processos na jornada desse profissional. Porque às vezes ele não se enxerga como negócio. Então, o personal trainer, às vezes, ele acha que ele vai vender um plano para o aluno dele. O personal acha que vai vender um plano para o aluno de R$1.000 no banquinho da academia. Porque ele não tem um processo de vendas. Ele diz, a gente conversa lá fora e eu te passo o valor e passa de boca. O cara não tem um PDF. Ele podia... Agora imagine, ele compra um tablet, faz um material de apresentação, primeira página ele conta a história dele, mostra quem ele é, faz todo o processo de envolvimento para o cliente se conectar com ele melhor e passa as possibilidades de planos. Qual dos casos o cliente vai perceber mais valor? Com certeza, na segunda alternativa, do que ele chegar lá e conversar de qualquer jeito, porque o cliente já veio de uma indicação e tudo mais. Se ele não tem processo, o valor dele não é tão bem percebido. Então, eu vou entrevistar o cliente para saber como ele trabalha. Na maioria dos casos, são profissionais liberais que nunca pararam para pensar, poxa, eu preciso gerir o meu negócio. Eu preciso fazer pós-venda, eu preciso ter um processo de vendas, eu preciso ter um processo de comunicação, eu preciso ter processo para investir em campanhas ou em situações, em comunicações diferentes. Sem processo, tudo fica aleatório. E quando a gente fala de gestão de marca, não existe aleatoriedade. Aí depois a gente vem para comunicação, depois a gente vem para rede social. Mas olha só, para chegar a falar de rede social com o meu mentorado, primeiro eu preciso entender quem ele é, saber qual é a imagem dele na mente das pessoas, entender o mercado em que ele está inserido, os objetivos que ele tem e entender como ele trabalha. Essa anamnese, no meu ponto de vista, é a base que vai tornar
uma marca poderosa. Aí depois a gente vai falar de comunicação, sim. Entender o Instagram, entender como é que o Instagram pensa para entregar ou deixar de entregar um conteúdo, entender o algoritmo, entender a ferramenta e principalmente entender o algoritmo da persona dele. Como é que o seu cliente pensa? Porque é a partir daí que a gente vai planejar bem o seu conteúdo, é a partir daí que a gente vai criar a sua linha editorial, é a partir daí que a gente vai customizar a sua comunicação voltada para performance. Mas se eu chegar para o meu cliente e falar, tu vai ter que postar isso, fazer um Reels ou fazer isso, que é o que a turma faz, é passar essa receitinha de bolo, ele até vai fazer, vai gostar, talvez tenha até um engajamento, curtida, mas a marca dele não vai ser construída dessa forma, não. Para construir marca precisa de profundidade. Para construir marca precisa de definições claras. Depois o meu cliente, aí só explicando o resto do método, o cliente vai aprender a planejar. Porque gestão é planejamento. Ele pode dominar a ferramenta, mas se ele usa a ferramenta de maneira aleatória, ele não está num processo de gestão. Ele está somente num processo de comunicação aleatória. E aí ele aprender a planejar o story, a planejar tudo o que ele vai fazer na jornada dele. A planejar se ele vai produzir um vídeo, a planejar a execução de um roteiro. Ele vai aprender a planejar. Planejamento é amigo do orçamento. Quando você planeja, fica mais fácil você conseguir adquirir algo. O planejamento é amigo da diferenciação. Teve Dia das Mães. Se você planejou uma ação massa para o Dia das Mães, você se diferencia do seu concorrente que não pensou, não planejou, acordou e fez, eita, hoje é Dia das Mães, vou postar uma foto com a mãe aqui. Não é assim? Isso. Então, planejamento é amigo do orçamento, da diferenciação e, principalmente, amigo da execução. Se a gente não tivesse planejado esse encontro hoje, ele não teria acontecido. Ele tem esses 3 grandes amigos. Eu coloco o chip da estratégia no meu cliente. Nessa última etapa, eu termino de inserir esse chip. Depois a gente vai para uma 6ª etapa, uma etapa mais de prática, que ele vai fazer o seu próprio planejamento, porque eu quero dar ao meu mentorado a autonomia. Eu não crio um cliente para depender de Israel. Na última etapa, eu tiro a bengala dele e digo, você vai caminhar sozinho, porque você já sabe fazer um planejamento, você já sabe executar e, principalmente, você já sabe por que você está fazendo tudo isso dessa forma. São os porquês. Ele aprende a ler, a saber e a ter clareza dos porquês que ele está fazendo aquelas ações. Perfeito. E aí você vai ter uma marca marcante. Aí ele vai ter uma marca poderosa. Poderosa. Qual é o conceito? Eu criei esse nome porque vou ser muito sincero aqui, eu fui lançar um curso online, o curso precisava de um nome. Aí eu fiquei, qual o nome? Eu não vou colocar Israel Teixeira, não vou colocar... Tem que ter um nome relacionado à marca, tem que ter um nome relacionado a uma coisa. Aí marcas poderosas. Eu falava sobre isso em palestra já, e o conceito para mim de uma marca poderosa é muito claro. É quando um grande grupo de pessoas tem consciência sobre o significado daquela marca. Ponto. Quando eu falo de Apple, eu não preciso explicar que é uma marca moderna, que tem um bom design, que é intuitivo. Eu não preciso falar sobre isso para você. Todo mundo já sabe o que esperar. Mas quando eu falo de profissional fulano, profissional João, o que é que as pessoas vão esperar? Ou quantas pessoas vão saber algo sobre ele? Só os amigos e familiares dele? É muito pouco. Esse João tem a responsabilidade de comunicar a marca dele para fazer com que as pessoas entendam. Já cheguem sabendo. Daniel, você não conhece e você falou. Eu não associo imóvel barato a Daniel. Marca poderosa é isso, irmão. Marca poderosa é quando alguém já sabe sobre o outro, sem que esse outro fique se apresentando. Mas para que todo mundo saiba e crie essa consciência e isso reverbere, é uma longa jornada. Isso não acontece da noite pro dia. Isso não acontece. Eu vou fazer uns vídeos, vou contratar uma produtora, vou fazer um anúncio, um tráfego pago. Eu vou fazer um curso de oratória. Meu irmão, tudo isso é massa. Tudo isso são conhecimentos importantíssimos, mas não é isso que resolve. O que resolve é você pegar e caminhar numa jornada que não é da noite pro dia, não é com uma ação que você vai criar um nome e criar uma marca poderosa. Você conseguir plugar essas outras ferramentas. Sem dúvida. Daniel é um cara que investe em tráfego pago, é um cara que fala bem. Isso tudo é importantíssimo. Mas se ele não tivesse compreendido, eu sou esse cara aqui e vou comunicar desse jeito... Não construir a base. Se ele fosse imitar o corretor top lá do Rio de Janeiro, da Zona Sul e tudo mais, ele ia ser só a cópia do cara. Eu fiz, Daniel, é importante ter referências,
mas a gente vai ser Daniel Dantas, time Daniel Dantas, e até acabou. Até que outros corretores queiram ser iguais a você, e aí é problema deles. Eu não recomendo que ninguém queira ser igual a ninguém, não. E hoje o cara se tornou uma grande referência. Perfeito. E agora eu acho que a deixa é para o De Frente com Avalanche. Chama aí a vinheta, meu editor. De frente com a Avalanche, bate-bola de perguntas e respostas. Primeira delas, um empreendedor ou empreendedora que influenciou na sua jornada. Foi combinado isso aqui, não. Eu tenho que ter falado isso. Já ia pensando, né, em alguma situação ali. Mas eu vou falar de um empreendedor que não é conhecido. Normalmente a turma usa famosa aqui, né? Não, de Natal. às vezes... de Natal, às vezes. Não, pai, Não, fala mas família. já teve muito famoso, sim. Teve. Vários famosos, mas a gente fala família. Cara, um cara que é famoso, vou falar de duas pessoas então. Pode ser? Pode. Um que eu li o livro dele e me encantei com a jornada é o Rony, da Reserva. Eu acho Acompanho. sensacional. Acho que citaram uma vez ele aqui. Foi. Ali pra mim é uma grande referência. O Rebeldes Tem Asas, né? O livro dele muito massa. E um empreendedor que influenciou diretamente na minha jornada foi minha única experiência de emprego. Eu tive duas experiências, na verdade. Uma como professor e outra trabalhando com um cara que tinha mídia. Né? Eu tive um período ali de 1 ano e meio a 2 anos trabalhando com o cara que trouxe o primeiro painel de LED para Natal, foi instalado em 2011. De um cara de João Pessoa chamado Rony. Esse cara era um excelente vendedor. Ele andava comigo no carro e vinha para Natal e andava comigo no carro. Ele dizia: Israel, na época não tinha WhatsApp. Era ligação mesmo. Ele dizia: Israel, tu tem que fazer o cliente gostar de você. Puxa o assunto do cliente, fala do que ele queria. Eu, muito novo, sem experiência, na época eu ficava só olhando. Ele puxava, andava com a caneta e uma agenda no carro, a agenda dele toda rabiscada. Ele ligava para um cara lá do interior. E aí, o Flamengo ontem e tal. Era 5 minutos de conversa fiada ali. Daqui a pouco ele tava fazendo uma venda e parecia fácil. Eu sou vendedor, gosto muito do universo de vendas. Aprendi muito com esse camarada chamado Rony. Ele é lá de João Pessoa. Essa eu vou perguntar de uma forma diferente hoje. Uma marca poderosa que você admira a forma que ela trabalha. Cara, tem muitas, mas um empreendedor que também eu poderia ter citado Steve Jobs, né? Assim, mas eu gosto muito da Apple, gosto muito da comunicação e dei ela como exemplo aqui, mas gosto muito. Mas se você for falar de uma marca, você fala de uma marca pessoal? Qualquer uma. Uma marca poderosa. Uma marca poderosa. Marca pessoal poderosa, eu diria Kobe Bryant. Era um cara que as pessoas sabiam muito o significado do que significava Kobe, muito além do basquete. E eu admirava muito, tanto o atleta quanto a marca. Um livro para você recomendar pra galera. Um livro, boa. Eu tô puxando aqui um que possa fazer sentido. Mas um livro que eu tô lendo agora, eu acho que é sensacional. Muitos se comunicam, poucos se conectam. Esse é o título do livro. Muitos se comunicam, poucos se conectam. Um livro sensacional. Ainda não terminei, mas eu já indico. E já indico de uma maneira muito forte. Um filme, uma série, um documentário também para recomendar. Não precisa ser sobre empreendedorismo, tá? Pode ser sobre qualquer coisa, sobre vida. Cara, o filme que eu acho campeão de tudo é a trilogia lá do Godfather. Sim. Eu acho... Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão. Tem que ver, é sensacional. É um clássico, muita gente já deve ter visto, mas é o que eu recomendaria. E Peaky Blinders, a série. Essa aí é obrigação. Que eu recomendaria também. Vai ter o filme, né? Estão dizendo que vai ter o filme. Vai ter, não sei. Mas se tiver, vai ser massa. Cillian Murphy. Um podcast também para você recomendar pro pessoal. Pode ser esse aqui? Pode ser. Além desse. Além do Vivendo no Ártico, eu assisto muito Sócios. Gosto muito, gosto da dinâmica lá do... Nossa maior referência é do Bruno, né? Eu gosto muito da dinâmica dele. E tem um do Flávio Augusto, não sei o nome agora. O
o conselho, né? Se for o novo, que sempre tá mudando, é o conselho. Isso. Tem esse aí que eu vi pouco, mas me parece ser bem legal também. E pra finalizar, essa pergunta tá fora... Fora do script, não né? acontece, mas eu vi que você é um cara que gosta muito de tênis lá no seu Instagram. Vi agora também quando você chegou. Sim. Um tênis só, se você pudesse escolher assim, um tênis. Rapaz. eu sou fã do sneakers da Nike, né? Tem vários, mas tem uns que são bonitão. Aí depende do estilo de cada um aí. Mas tem uns legais. Então a marca seria Nike. De tênis seria. É a minha preferida. Fechou. Sem mais perguntas. Perfeito. Queria agradecer, né, sua vinda. Compartilhou não só a sua história, mas também muitos conhecimentos aqui conosco e com a nossa audiência. Mas eu queria que nesse momento agora você deixasse alguma mensagem aí para eles que estão assistindo a gente. Pode falar diretamente com a câmera. Bora. Como eles podem se tornar uma marca poderosa, ter uma marca poderosa e, quem sabe, né, conhecer mais o seu trabalho de perto. Onde encontrar. Aquela ali, né? Turma, a grande realidade é que a gente às vezes gosta ou não disso, mas o jogo mudou completamente. Hoje, o profissional que se destaca, que tem a prosperidade, que alcança seus objetivos, ele não é somente o profissional competente. É o profissional que consegue demonstrar suas competências. Não adianta de nada você ser o mais competente e desconhecido do seu segmento, do seu nicho. Essa é uma realidade que está posta. Não é à toa que grandes médicos, grandes nomes de todas as áreas estão utilizando os canais digitais e vários outros canais para comunicarem suas competências e, principalmente, para criar consciência sobre as suas expertises para o público. Se você tem interesse em fazer isso e não sabe como, fique tranquilo, porque essa é a realidade de muita gente. Não saia se jogando numa rede social, porque todo mundo está fazendo, porque tem que fazer. Não vá de qualquer forma. Eu digo a você, não precisa ser Israel, mas procure alguém que já caminhou nessa jornada, que já conhece esses caminhos, que vai te deixar mais seguro para trilhar, para entender qual o melhor caminho, qual o caminho que você vai despender de menos recursos e vai chegar mais longe. Mas faça, porque é necessário. E eu digo a você, às vezes as pessoas precisam de você e você nem se deu conta disso. Vou dar meu depoimento aqui, pode ser? Pode ser, lógico. Quando eu lancei a minha mentoria em 2020, eu já tinha feito alguns cases, já trabalhava com isso há alguns anos, e eu vou empreender, eu vou colocar um novo negócio aqui, vou colocar um negócio na minha área que é educacional, que eu vou ensinar as pessoas, mas eu não fazia ideia do quanto isso poderia transformar muita gente. Por mais que eu já tivesse cases, por mais que eu já tivesse pessoas que estavam trilhando um caminho muito bacana através do meu conhecimento, eu não fazia ideia do quanto isso poderia chegar longe e do quanto eu poderia transformar. Eu só descobri esse caminho trilhando. Então, trilhe o seu caminho. Eu tenho certeza que você, com a sua expertise, com a sua experiência, você também pode ajudar muita gente. Tem muita gente que precisa de você, mas precisa que você brilhe, precisa que você apareça, precisa te conhecer, precisa saber que você existe. Existe método para isso. Eu posso te ajudar. Entre em contato comigo aí. Eu não gosto de fazer CTA não, tá? Mas tá na descrição. Mas né? troca uma ideia comigo. Vai tá Não precisa link virar do meu Instagram. cliente não. Tô lá de corpo aberto, de coração aberto pra gente trocar essa ideia e te ajudar da melhor maneira. Tamo junto. Foda, meu amigo. Que pressão de primeira, viu? Nem gaguejou. Mas muito obrigado, meu amigo. Valeu, meu velho. Até a próxima. Quem sabe, talvez até fazer um dupla aqui com o Geraldo, né? Grande Geraldo. Geraldo, bora. Vamos trazer, Geraldo. E vamos pra cima. E você que ficou conosco até agora, até a próxima semana com mais um novo convidado. Valeu, galera.